Flávio Cia começou do zero. Empreendedor nato, abriu um bar no centro de Artur Nogueira na década de 80, mas não estava feliz com o negócio. Queria mais. Foi quando vendeu o que tinha, juntou as economias e adquiriu um pequeno prédio. Nascia assim a Jamar. Com o passar dos anos, a empresa cresceu e abriu várias filiais na região. Visionário, Flávio ainda foi além. Em 2010, teve a ideia e implantou o cartão Cianet, atualmente aceito em mais de 1000 lojas. No programa Nogueirense de Sucesso desta semana, Flávio Cia conta como se tornou um dos maiores empresários de Artur Nogueira. Confira! Bem, contando a história da minha vida, eu vou começar assim. Eu tinha um bar na minha cidade de Artur Nogueira, na avenida. Tinha uma freguesia muito grande. Eu comecei com um bar falido, que não tinha ninguém. Com 3 meses o meu bar ficou um bar que ele ficou história. Eu tinha cliente até de Ribeirão Preto eu tinha cliente no meu bar. O que era meu bar? Era uma pastelaria, tinha muitos jogos, que eu gosto de jogos, minha família gosta muito de jogos e eu tinha muito. Então eu tinha uma amizade muito grande e chegou o dia de ter 300 pessoas dentro de um bar. Isso daí não foi visto aqui nem hoje ainda, mas isso foi através de luta, de amizade. A gente lutava, era eu, minha esposa e minha sogra, só nós 3 que trabalhávamos. Eu fiquei com esse bar 6 anos. Mas num determinado período, a gente enfrenta a crise. Tem crise de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, e a nossa cidade não estava com o comércio aquecido. E veio uma inauguração de um ginásio de esporte na cidade. Eles promocionaram um campeonato e o povo de Artur Nogueira, eu falo, a freguesia de dia trabalhava. E que seria à noite que a gente era o sucesso da venda. Mas não tinha como, não tinha ninguém mais, todo mundo ia nesse bendito ginásio. Estava todo mundo querendo ver esse ginásio e jogo de bola. Eu falei, espera lá um pouco. Falei para minha esposa, eu tenho uma saída, não tem outro jeito, vamos vender lá no ginásio. Como que eu fiz? Eu fiz comprei uma caixa de isopor grande e não tinha carro. Falei, como que nós vamos fazer? Vou vender lá. O único jeito é pôr essa caixa na cabeça e ir lá vender essa caixa de cerveja. Mas, cara, não deu 10 minutos eu vendi uma caixa de cerveja. Eu falei, poxa, já fiz o meu dia aqui. Voltei para trás de novo, catei mais uma caixa. Cheguei lá de novo, no mesmo período de novo, vendi a caixa de cerveja. Quando eu cheguei, minha esposa falou, nossa, mas tá bom. Eu falei, tá muito bom lá, vai vender mais. E resumindo, vendi várias caixas de cerveja lá nessa ida e volta, eu vendi umas par de caixas de cerveja. Mas uma coisa que me chateou e me magoou muito, e um amigo meu, eu falo um amigo mesmo, porque era amigo do dia a dia, era um amigo que convivia o dia todo no meu bar. O cara falou assim pra mim, mas Du, um homem que eu sei que tem um bar, um comércio grande na cidade, você vinha aqui vender cerveja na cabeça, trazer as caixas aqui, vender. Olha o seu irmão aqui do lado. O meu irmão era um boiadeiro. Seu irmão, a vida que o seu irmão tem e a vida que você faz. Eu parei e falei, mas gente, né? O que ele quis interpretar com isso? Eu não consegui na hora entender. Aí eu peguei e falei, mas por que ele foi falar isso? Aí eu pensei, falei, não, só é uma. Vamos falar assim, eu estava de roupa de bar mesmo, eles tudo bem vestido, tudo assim. E eu posso falar o quê? Eu não era igual a eles mesmo, na verdade. Mas eu já tinha o meu comércio, eu tinha, vamos falar assim, eu já não era mais uma criança. Aí eu pensei, falei, não,
a pessoa está errada. Mas mesmo assim eu parei de vender cerveja. Eu falei, não vou vender mais, isso é muita humilhação. Voltei embora com um pouco de cerveja. Aí cheguei no bar. Aí a Marli falou assim para mim, por que você veio embora? Eu falei, de humilhação. Ela falou, humilhação? Um homem que nem você não tem. Quem trabalha, não tem humilhação. A humilhação é quem está sem fazer nada e não vê as colocações que faz de palavra para os outros. Aí eu peguei e falei, você está certo, vamos trabalhar. Passou, isso devia ser numa sexta-feira. Quando chegou no sábado, eu falei, eu vou fazer o inverso disso daí. Eu vou mudar. Emprestei um carro de um outro irmão meu e botei 20 caixas de cerveja dentro do carro. E fui lá, moça, e eu vendi 80 caixas de cerveja num dia, de latinha. 80 caixas. Acho que hoje ninguém vende ainda, se for fazer uma festa lá, não vende. Mas graças a Deus, eu naquele tempo, eu posso falar assim, que eu já era um homem bem sucedido. Aí eu chamei um corretor, eu falei, eu quero comprar um comércio na cidade. Mas o que você quer comprar um comércio na cidade? Eu falei, qualquer comércio que estiver vendendo, você me passa para mim, que eu vou sair do bar e vou fazer alguma coisa. Mas não precisou nem eu sair daí. Quando ele falou, então vem cá, olha ali na frente na esquina, que está vendendo aquela esquina, está vendendo a esquina. Eu falei, não, mas se é esse o valor mesmo que o homem está querendo do prédio, então pode ir lá e comprar. Mas você vai comprar? Eu falei, vou. Eu já tinha trabalhado 7 anos, gente, e eu não gastei R$1 em 7 anos. Nem o Natal a gente passava no bar. Então eu tinha um respaldo do dinheiro. Aí a minha esposa falou assim, mas Edu, mas por que então que nós não montamos uma loja de sapato e roupa? Aí eu falei, eu vou comprar sapato. E comecei, cara, mas quando foi o maior sucesso do mundo, porque eu não montei uma loja de elite, eu montei uma loja simples para a clientela que eu tinha, que era clientela simples. E daí nós começamos a minha história. Eu vendia 100 pares de sapato em um mês, quando eu comecei a loja. Depois desse espaço para frente, eu já vendi 700 no mês. E daí para frente, graças a Deus que Deus abriu a porta para a gente com apoio de gente boa, com gente boa no caminho. Comércio tem dificuldade. Eu seria um cara chato de falar que não tem dificuldade. Eu não posso nunca falar isso. Que tem dificuldade, que tem crise. Gente, dificuldade nós temos todo dia. A crise sempre existiu. Não vai parar de existir crise. A gente precisa, é o seguinte no comércio. Eu falo hoje com minha experiência. É a gente estar preparado para o dia de amanhã. Ou o dia de amanhã, ou o mês que vai chegar, ou o Natal que não chegou. Essa é o caminho. Crise. O que é uma crise? Hoje o nosso país está na maior crise que eu já vi nos comentários desde a minha vida. Mas tem muita gente ganhando dinheiro. É pessoas que estão preparadas para enfrentar isso. Tem pessoas sólidas, pessoas que têm visão no negócio, pessoas que estão preparadas. E tem a crise, que seria a crise de um mês, crise de 2 meses, crise de 1 ano. Eu enfrentei muito isso, que seria assim, a nossa cidade, você ainda são jovem, nossa cidade, quando eu comecei, nós não tínhamos indústria, nós tínhamos a Teca.
e a Oriente. Eram duas empresas que tinham em Artur Nogueira. A Teca, se eu não me engano, chegou a ter 2.500 funcionários na época. Me parece que é isso. E a Oriente lá tinha um bom tanto. Chegou uma época que a turma falou assim, olha, a Teca vai dispensar 400 funcionários. Foi uma crise maior do que essa. Mas não no país, aqui em Artur Nogueira. Foi uma crise. Por quê? Deixamos de vender. Para quem tinha vendido não tinha condição de pagar. Então foi uma crise grande. Em seguida já veio a Oriente também, fechou o Oriente, foi mandando embora. E foi a mesma crise. Mas a pessoa, no comércio, a pessoa não pode misturar muito com o dia a dia da vida dele. Comércio a pessoa tem que ter paralelo com a vida. Aí ele está estruturado. Eu acredito há uns 10 anos, a gente trabalhava em Artur Nogueira, nós devíamos ter aqui, acho, 4, 5 lojas de sapato, e veio um cidadão e abriu uma grande loja na cidade. Então aí começou a ser uma dificuldade, porque todo mundo falava, olha, vai abrir uma loja grande na cidade de calçado, e eles têm um jeito que expressa assim, vai quebrar todo mundo. E todo mundo que eles podiam imaginar, essas pessoas que comentavam, seria quem trabalhava com calçado e confecção, porque eram duas coisas que a gente trabalhava. Aí eu falei para minha esposa, a gente ficou com medo, não minto, porque eu também fiquei, que não é o que eu tenho muito, mas eu cheguei a ficar muito preocupado, que o homem tinha uma rede grande de lojas, e um começou a falar assim, olha, a minha loja não vai ser muito prejudicada porque fica longe da dele. O outro falava, a minha loja também não vai ser muito prejudicada porque ele está num outro quarteirão. Mas a loja do Ducia vai ser muito prejudicada, porque vai ser parede meia. Aí eu fiquei 2 meses muito preocupado. Falei, na verdade, todo mundo está comentando isso, então eu acho que vai ser a gota d'água, vai me atrapalhar mesmo. Eu pensei, falei, mas gente, se a gente trabalha honesto, se a gente hoje é um comerciante, se eu tenho minha clientela, por que eu vou ficar preocupado? Eu tenho que mostrar mais qualidade minha, mais serviço. Reuni meus funcionários, primeiro passo. Fiz vamos chamar uma boa palestra, uma boa reunião. Chamei meus filhos, que trabalhavam comigo, que era pequeno, e minha esposa. Falei, olha, nós vamos ter que desdobrar, nós vamos ter que ser 10 agora. Se a gente já dá um bom atendimento, nós vamos dar um ótimo. Se a gente é metade, nós vamos ter que ser um inteiro. Mas não no dia que a pessoa abrir. Nós temos que ser ontem isso. Nós não podemos pensar no amanhã, nós já tem que ser ontem bom. E eu comecei a olhar um pouco isso, olhar assim, mais administrado. E aí eu pensei, eu falei, gente, se o cara vai ter um movimento tão grande, parede meia. Eu também sou um lojista pequeno, mas compro direto da fábrica, né? Porque o segredo era você comprar uma mercadoria há muitos anos atrás, direto de quem fabricava. A gente começou a administrar. Aí quando veio a inauguração dessas lojas, eu já estava preparado. De todo jeito que eu podia, eu estava preparado. Foi 30 dias na minha loja, ele fez 30 dias de inauguração. Começou até com sertanejos, caminhão, som. Só que ele põe na frente da loja dele, e ele tinha tanto cliente que ele atraiu que não dava. Um tanto já nem entrava lá, já ia na minha mesa. Mas aí outros olhavam o sapato dele, era R$100, o meu também era R$100. Então tinha opção, ele já era meu cliente, para que ele ia comprar lá? Então todo dia foi Natal para mim, todo dia. E aí eu
eu tive uma visão, nascendo daquele dia, que a gente não precisa ter medo, a gente precisa encarar a realidade. Porque se eu tivesse, que nem outros estavam, com medo e não se preparar, aí ficou preocupado, sabe por quê? Aqueles que não tinham medo, que estavam lá 3, 4 ruas de distância dessa loja, esses afetou muito, sabe por quê? Porque a pessoa, todo mundo veio ali naquele local. Aí o que acontecia? Tinha festa, tinha inauguração, então a pessoa não ia lá. Então aí a pessoa teve umas dificuldades grandes para voltar a clientela para trás de novo. Eu não precisei nem fazer propaganda e nem trabalhar. Como eu falo, veio tudo de graça através deles. Eu tive sorte, você vê, eu fui tão apedrejado, tão criticado, mas eu fui abençoado demais. Então hoje eu falo que a pessoa precisa olhar muito o que é o que ele está enfrentando, o que está acontecendo. Eu penso assim, primeiro passo, meus concorrentes não são meus adversários, para começar. A gente trabalha talvez com a mesma atividade ou com a mesma coisa, mas eu penso que é mais um. Então eu falei, a pessoa não pode desanimar. Um cidadão não é porque ele é comerciante ou porque ele é pobre ou porque ele é rico, ele muda, não muda, um ser humano não muda. Ele tem que ser humilde, que é uma obrigação da gente, ser sincero, ser honesto e trabalhar não é feio, é uma dignidade que uma pessoa tem. Trabalhar, eu não digo que é uma obrigação, eu não acho obrigação. Trabalhar é de quem gosta, de quem dedica. Então eu fiz a minha vida sempre assim. Até hoje, antes de eu vir dar essa entrevista, eu estava trabalhando, não na loja, estava trabalhando numa chácara. Eu não digo de igual para igual, porque hoje eu não faço mais isso, mas gosto de participar, gosto de estar no meio dos peões, gosto de estar no meio da sociedade, não tenho restrição com ninguém. Então eu acho que os conselhos que uma pessoa dá, a pessoa tem que fazer assim, não digo como eu, porque talvez é difícil para uma pessoa se espelhar muito no outro. Mas ele tem que acatar o que é bom, segurar. E eu costumo falar para o meu filho assim, que a gente tem 2 ouvidos. A gente escuta com os 2, mas analisa bem qual vai ficar das coisas que você ouve. Então, se eu tivesse me espelhado em muitas coisas, eu seria hoje um fracassado. E hoje eu prefiro falar que eu sou vitorioso, por eu ser uma pessoa desse jeito. E passo isso para os meus amigos, a minha família. Peço que não tenha vergonha do que a pessoa é, não, desde que ele é honesto. Um espelho e um conselho, eu acho que vem de minha mãe, que não é comerciante, nada, mas que me deu tudo o que eu sou. E o que é o conselho que ela deu. Você seja você mesmo, você seja um homem humilde, simples, honesto. Olha bem o que você fala, analisa, porque o mundo está cheio de muitas coisas que pode levar um comerciante, pode levar seu negócio, pode levar tudo a perder o que você construiu com muito tempo. Então, o conselho que ela me deu para mim ser firme nas minhas decisões. O conselho para quem vai abrir um comércio, ele precisa olhar a atividade que ele vai trabalhar. Vamos falar assim, sempre mais direcionado no que eu trabalho. Se for uma loja que tem que mexer com o público que seja
passando na frente da loja, tipo calçado, confecção, brinquedos, essas coisas, a gente precisa do público. São compras feitas pelo visual, às vezes que você está passando, você vê uma vitrine, você gosta, você compra. Por ser prático, de você já estar ali e pegar. Então eu falo, a pessoa tem que escolher muito, o ponto comercial que ele vai entrar, o local que ele está. Exemplo, se eu montasse uma loja de sapato, lá embaixo, em qualquer lugar, eu precisaria gastar muito dinheiro para levar os mesmos clientes que passam todo dia na frente da Jamar ou da Nicole. E o que eu ia? Mesmo você sendo meu cliente, mas às vezes você estava passando lá na frente, você ia falar, mas para que eu vou sair daqui para comprar quando eu estou lá? Então a pessoa precisa escolher muito bem, antes de montar um comércio, o lugar que ele vai trabalhar. O segredo do sucesso de um homem é a família. A família, eu acho que é o segredo. Se você tem, eu acho por etapa. Se você vem de um berço de família, se você teve uma sorte de ter um berço de família, você já herda um pouco. No seu casamento, se você encontra uma pessoa que seja, eu acredito, a sua metade, você já fecha quase o 100%. Depois, se você tiver a sorte de construir uma família, você completa a sua vida. Eu acho que o segredo de uma pessoa é você ter uma família. Você passar o que você é, você ensinar seus filhos, e vem vindo os netos, pelo menos para mim, hoje eu já tenho vários netos, que acredito que a gente conseguiu passar um pouco daquilo que a gente, que vem vindo já. Eu acredito que da minha história, ela já vem de berço da minha mãe. E eu estou conseguindo levar essa história para frente. E estou passando para os meus filhos e para os meus netos. Eu até talvez eu não quero crescer muito mais com a rede de loja, não. Eu quero, assim, permanecer com essas lojas. E o meu projeto mesmo é crescer mais o cartão de crédito, que está dentro da Jamar. Que nasceu a Jamar e depois nasceu o cartão de crédito Cianet, que na verdade é um grupo Cianet, que a Jamar é um grupo. E quando a gente fala grupo, nós somos em 4. É o mesmo grupo que a minha casa, é eu, a esposa e os 2 filhos. Então hoje eu acho que estou tirando um pouco o pé do acelerador e quero que a Marli, que na verdade eu estou fazendo essa entrevista e estou dando essas entrevistas para vocês, mas o carro-chefe mesmo da parte do comércio mesmo, eu acho o seguinte, que o braço direito meu mesmo é ela. Eu prefiro falar assim, que eu já dediquei bastante também, mas hoje mesmo é ela que é mais forte hoje dentro do meu grupo. Hoje ela é 80% da razão da Jamar. O porquê? Porque nós tomamos conta mais de outro lugar. Como hoje eu tomo conta mais de uma coisa, o Marcos toma conta mais do cartão Cianet, a Janaína toma conta mais um pouco de compra, e a Marli ficou com as lojas. Por quê? Porque sempre ela foi o meu caixa. Então, falou no pagamento, sempre era com ela. Então, ela ficou tomando conta dessa parte. Eu quero tirar um pouco o pé e deixar para os filhos. Então, eu acho assim que tem um ditado que fala, quem tem uma loja, ter 2, ter 3, 4, é a mesma coisa. Ou é fácil? Não, não é.
Eu posso falar para você que não é. Se você tem uma loja, é uma dificuldade. Se você tiver duas, é duas dificuldades. Se você tiver 3, 4, 5, já não é essa proporção, é muito mais de dificuldade. Aí não sobra muito prazer, não sobra muito tempo, você tem que cada vez se dedicar mais. Então eu prefiro falar assim, que eu queria talvez até diminuir um pouco. Por quê? Eu quero dizer assim, porque eu quero crescer em outra etapa que seja assim, mais fácil na parte de administração. Então, o meu horizonte em crescer mesmo, muito, se Deus quiser, e continuar do jeito que está indo muito bom, é o Cianet. Nós vamos empenhar tudo isso, porque ele não é nem um filho da Jamar, não. Eu prefiro falar que o Cianet é o coração da Jamar. Eu prefiro falar, não quero mais ter 20 lojas, porque no começo era um sonho. Pô, nós temos 10, vamos ter 20. Mas não quero isso aí, não. Eu quero segurar um pouco agora. E a crise, que nem vocês falaram aqui no começo, que não está na hora de crescer mais, né? Então eu prefiro ficar esperando.